Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Fernando Souza, ele que é advogado, faz parte da equipe da Souza Vasconcelos Advogados Associados, e a gente hoje vai falar sobre um assunto interessante. A gente vai olhar por um outro prisma a respeito da hora extra. Fernando, seja muito bem-vindo. Prazer falar mais uma vez com você. Olá, Carlos. Prazer é todo meu. Obrigado novamente pelo convite. Vamos começar pelo básico. Todo trabalhador, quando tem um contrato profissional, ele tem uma carga horária, não é isso? Exatamente. Explica Isso é para jornada de trabalho, quem chama de jornada de trabalho, a jornada jornada pela de qual trabalho. isso, que ele vai ficar à disposição do empregador. Isso aí. Na nossa cabeça, a gente já entendeu mais ou menos assim: 8 horas trabalho, 8 horas durmo, 8 horas vivo. Não necessariamente assim, mas eu queria que você falasse como é que podem ser essas múltiplas modalidades de jornada de trabalho. Então, a gente tem, dependendo da categoria, a gente pode ter uma jornada diferenciada, mas o normal é a gente ter 8 horas de trabalho diário, ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais. Por que a gente coloca isso em números assim? Que hoje em dia é muito possível você fazer uma compensação dessa jornada dentro desses limites que a gente está colocando. Então, o limite diário é de 8 horas, ou o limite semanal é de 44 horas. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar um pouquinho mais num dia e compensar no outro para você ficar dentro das 44 horas semanais. Ou, dependendo até da categoria, que a gente tem aquelas de 12 por 36, por exemplo, que é enfermeira trabalha 12 horas e folga 36 horas, você tem uma carga mensal de 220 horas. E tem, por exemplo, bancário, por exemplo, tem um horário diferenciado, uma jornada diferenciada que seja de 6 horas, por exemplo. 6 horas diárias ou 180 O pessoal do semanal. O pessoal telemarketing de também. telemarketing, né, você tem uma jornada menor, 6 horas diárias, eu não me lembro agora a semanal, ou 180 horas mensais, por exemplo. Legal. Jornalista, a gente fala que é 5 mais um. Deveria ser 5 horas de trabalho e uma de plantão. Uhum. Deve ser para algum jornalista em algum lugar. Em algum Mas lugar. na faculdade eu achava isso lindo. Eu falava, cara, vou trabalhar cinco Na mais prática não um. é. Mentira. Mas tá tudo bem. Para quem é CLT, tem que ser cumprido. É E igual aí, jornada de advogado também são 4 horas. Só não bonito, sei né? aonde. Bonito, bonito. Deve ser muito bonito isso. Um dia a gente chegar lá. Agora, uma coisa muito importante que eu aprendi aqui no Trabalhador em Foco, sendo a jornalista responsável, é que existe uma regra muito estabelecida entre o intervalo mínimo entre as jornadas. Entre a Uhum. hora que eu paro e a hora que eu vou iniciar o trabalho novamente, tem um gap, que é o gap da vida, do dormir e tal, não sei o quê. E isso precisa ser respeitado, tô certa? Exatamente. A gente tem dois intervalos, na verdade, que são importantes. Um que a gente chama de intra-jornada, que é aquele intervalo que a gente tem dentro da nossa jornada de trabalho, que é o horário para você almoçar, descansar, etc. Porque antigamente a gente tinha um limite mínimo de 1 hora, e hoje em dia, depois da reforma, já se autoriza negociar isso para que seja de meia hora, tá? E a gente tem um intervalo que a gente chama de interjornada, que é a jornada entre um dia de trabalho e o outro. E Legal. esse intervalo tem que ser no mínimo de 11 horas de descanso. Perfeito. Na prática, 11 horas. Se eu parei de trabalhar 9 horas da noite, eu só posso, por regra, voltar a trabalhar 8 horas da manhã. É isso. Exatamente. Legal. Exatamente. Agora, isso faz criar vários reguladores profissionais, que, via de regra, vêm para defender o trabalhador. É isso? Qual Uhum. é a finalidade real desses reguladores, do inter e do intra-jornada? Então, na verdade, isso tem a ver com medicina e segurança do trabalho. Você precisa ter um horário de descanso para recuperar a sua saúde física e mental, até para estar disposto para trabalhar no outro dia. A gente mesmo tem vezes, né? A gente aqui é profissional liberal, por exemplo, né? Carla Uhum. como advogada, como jornalista e eu como advogado. Tem vezes que você está muito atolado, que você fica, né? Você estende demais, você vai até 11 horas, meia-noite, e o dia seguinte já tem compromisso de manhã.
pô, a gente acorda amarrotado, né, Cláudio? A gente é cansado, etc. Imagina você prolongando demais ou repetindo demais essa jornada. Isso causa um desgaste muito grande, que vai ter um reflexo fisiológico até no próprio trabalhador. Então, você começa a ter distúrbios do sono, distúrbio alimentar, às vezes pessoas mais sensíveis têm aquelas erupções na pele, esqueci o nome, aquelas que fica tudo Uma ressecada. alergia, tem Uma alergia, né, que você vai aumentando o nível de estresse da pessoa, e sem falar nas doenças mentais. Agora a gente está falando de burnout, de esgotamento, síndrome do pânico. Então, essa proteção que se tem para essa jornada de intervalo é justamente para preservar a saúde do trabalhador. Exato. Eu tenho uma amiga pessoal que está com alta taxa de cortisol, que é o hormônio do Exatamente. estresse, que faz o quê no corpo, né? Ela está sempre assim. Aí outro dia, Ativa, né? Sempre está sempre reativa. Você viva, fala alguma coisa, a exatamente. pessoa responde rápido. E outro dia desse a gente estava brincando, e a gente estava literalmente brincando que a gente tinha ido na casa da piscina da colega. E aí eu falei uma coisa, ela me respondeu assim, tão ativamente, eu falei assim, nossa, para quem é uma pessoa muito sensível, você tá ótima. Porque para mim é melhor a praticidade do que a sensibilidade dela. Sim. E aí depois a gente descobriu que não tem nada de bom, não. É o hormônio que está Hormônio. acelerado por conta disso. Ela está no momento trabalhando muito, estudando muito, se preparando para provas de concurso, e aí o corpo está reagindo de forma incômoda, não aceitando isso. O cortisol é intimamente relacionado ao estresse. Exatamente. Então tá ali, Né? um irmãozinho do outro. E aí, voltando Sim. para o assunto que é o tema central do nosso bate-papo de hoje, que é a hora extra, a gente entendeu até agora que existe uma carga horária, ela precisa ser fragmentada, é necessário que haja o intervalo nessa jornada para a pessoa se alimentar e descansar corretamente, e que ela tem que ter um descanso mínimo entre uma jornada e outra. Legal. Dito isto posto, né? Como faz o português antigo, o que é a hora extra, afinal de contas? Se a gente tem aquele limite de 8 horas por dia e tal, o que vem a ser o pensamento e o entendimento de hora extra? Então, a hora extra é justamente essa hora que você trabalha além da sua jornada regulamentar. Você tem uma jornada de 8 horas, você trabalha 1 ou 2 horas a mais, essas horas têm que ser remuneradas, e elas são remuneradas com um adicional, justamente para você ser compensado por esse horário que você está dando, além do que foi contratado com você. Normalmente, o percentual normal, legal, é de 50%, mas é muito comum nas convenções coletivas você ter um adicional que ele é progressivo. Quanto mais horas extras você trabalha, tipo assim, a primeira hora você ganha 50%, a segunda é 75%, ou se for em feriado é 100%, ou a partir de tantas horas 100%. Isso é justamente para quê? Primeiro, ficar pesado para o empregador, ficar colocando para trabalhar toda hora em hora extra, e ser mais barato para ele contratar mais gente para trabalhar, né? Porque se você está fazendo muita hora extra, porque a produção não está indo bem, ou precisa produzir mais, então para ser mais barato ele contratar mais uma pessoa do que ficar pagando hora extra para o funcionário. Perfeito. E agora, a hora extra tem um limitador? Quantas horas extras por dia podem ser praticadas? Então, o limite legal seriam de 2 horas extras diárias. Você não poderia ultrapassar 10 horas de trabalho no dia, até porque você tem a questão do intervalo de 11 horas. Mas a gente sabe que em algumas situações elas são ultrapassadas. Embora você não tenha na CLT para o trabalhador um gatilho que impeça ou proíba isso ali, a não ser o pagamento das horas com adicional, isso pode virar uma denúncia no Ministério Público, Ministério do Trabalho, pelo exagero nessas horas e o mal que isso pode causar na saúde do empregado. Perfeito. Agora, hora extra pode ser todo dia? Então, assim, você está falando que existe uma possibilidade de reclamação do sindicato, no Ministério Público e tal. Agora, pode ser todo dia? Então, todo dia eu já trabalho 8 horas por dia, meu patrão vai lá e fala que eu tenho que fazer mais 2 horas extra por dia. Pode ser todo dia? Então, cara, eu vou te dar a situação que
a rotineira e o que seria o justo de se esperar com uma situação dessa. Normalmente, quando você vai trabalhar em qualquer local, você faz aquele contrato de trabalho. Às vezes começa como um contrato de experiência e depois ele prorroga, fica por prazo indeterminado. 99,9% desses contratos, pelo menos do que eu tenho ciência, ali você fica obrigado a fazer as horas extras, tá? Obviamente dentro do limite legal. Você fazendo hora extra com muita frequência, essas horas extras passam a incorporar o seu salário. Então, amanhã depois, o empregador quer te tirar essas horas extras, por exemplo, ele não vai poder. Ele pode até reduzir a tua jornada de trabalho, mas vai ter que ficar te pagando aquele valor que passou a fazer parte do seu salário. Você Isso já é uma questão. acreditava que ia trabalhar todo Você dia. vai receber 2 horas a mais. E recebendo blaus de dinheiro a mais. E isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, é o do exagero nessas horas extras de forma desnecessária. Se você está um mês fazendo hora extra e todos os seus colegas de trabalho fazendo hora extra, é porque está faltando mão de obra no lugar que você está trabalhando. Então, o empregador também está faltando com bom senso na hora de fazer essa avaliação. E para ele é caro, que ele está pagando essa hora que ele poderia estar pagando de uma pessoa, uma hora normal, sem um adicional, ele está pagando de 2, 3, 4 pessoas com 50% a mais. Então, a conta para ele não fecha. Então, além da questão de bom senso, que você preservar a saúde do teu empregado, do teu colaborador, existe a questão financeira da hora extra ser cara para você não ter. Maravilha. Então, isso tem que ser muito bem estruturado. Eu vou te dar um exemplo também que é muito normal, bancário. É muito, como a gente falou, a jornada do bancário é de 6 horas. Existe um documento que os bancários fazem que chama o contrato de prorrogação de jornada, onde eles contratam de forma contínua o trabalho por mais 2 horas para fazer uma jornada de 8 horas diárias. Depois de contratado isso, o empregador não pode chegar e tirar essa prorrogação, esse contrato, porque aquilo passa a fazer parte do salário dele. Você recolhe a FGTS, você recolhe a INSS, aquilo tem validade para tudo. Existem umas outras situações no bancário que dão problema. Por exemplo, o bancário ele tem direito a trabalhar 6 horas. Você não pode pré-contratar essa prorrogação, entendeu? Você não pode já assinar o contrato de trabalho com essa prorrogação. Senão você está desvirtuando essa contratação originária de 6 horas. No meio do contrato de trabalho, se o empregador tiver necessidade de fazer essa contratação, que existe a previsão legal dessa jornada suplementar, ok. Mas não pode antecipar. Isso é um ponto muito específico, mas só para te ilustrar como é que é complexa essa questão das horas extras. Eu acho que é muito importante a gente falar da questão da hora extra, porque quando a gente entende salário, né, contrato e salário, a gente sabe que por conta do salário tem algumas coisas que são recolhidas, que beneficiam o trabalhador, que foram conquistas sindicais e tal. Dentre elas, a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, que tem relação com o quanto que você ganha. A questão da aposentadoria, que tem o quanto que você trabalha, o quanto que você ganha, e aí vai para frente. As férias, que também tem relação com quanto que você ganha. Você vai ganhar um salário mais o 10º, mais 1/3 do seu salário. E aí eu faço muita hora extra lá, ganho uma parte, um valor significativo. Como é que fica meu fundo de garantia? Como é que fica a minha aposentadoria? Como é que fica as minhas férias? Como é que fica meu 13º salário? É só do salário ou é desse montão de... Fala pra gente desse outro olhar dos direitos do trabalhador e dessa questão da hora extra. Então, só para o pessoal entender, quando a gente recebe lá o nosso contra-cheque, ele vem um monte de coisa. A gente vem assim, salário, adiantamento de salário, vale-refeição, vale-transporte, etc. E no final você tem um valor ali. Tudo que compõe esse contra-cheque a gente chama de remuneração. Certo. Isso a gente chama de remuneração. Dentro da remuneração, a gente tem esses vários itens que são somados ali. A gente tem o teu salário, que é o salário base. Ele que serve de base de cálculo para a gente calcular esses outros direitos que você tem, como o FGTS, que você falou. Hora extra é considerado salário base, é considerado seu salário. Então, ela vai refletir para a apuração de todas as outras verbas.
Então, se você recebe 2 horas extras por dia, por exemplo, e no final do mês você vai receber, estou chutando aqui, 40 horas extras, essas 40 horas extras vão entrar para somar o teu 13º, o teu FGTS, o teu INSS, a tua base de cálculo vai ficar maior, porque você está recebendo mais salário. É um salário que vai variar, porque são as horas que você está trabalhando a mais, mas vai compor essa base de cálculo para você achar esses valorizinhos picados que você precisa dessas outras parcelas. Igual férias, 13º, você vai fazer um somatório, fazer uma média de quanto você recebeu de férias, e isso vai implicar no quanto você vai receber no teu 13º, nas suas férias, e por aí vai. Legal. Então, a hora extra ela precisa ser entendida de uma forma mais ampla. Não é só eu Sim. continuar a trabalhar e aí eu recebo aquela hora a mais, não. Ela entra no cálculo base e aí ela impacta de alguma forma. Por isso que é importante ela estar no seu contra-cheque, que a gente vê que, eu vou fazer uma vez patrão pago por fora, não sei o quê. E isso para você, como trabalhador, é muito ruim, porque se paga por fora, deixa de fazer parte da sua base de cálculo e as verbas acessórias vão ser pagas em valor menor, porque não está considerando essa hora extra, já que foi paga por fora. Perfeito. E aí, além de hora extra paga por fora, que foi uma coisa que você falou, Que a é gente irregular, ouve completamente irregular. que é irregular, a gente ouve uma coisa que hora é autorizada, outra hora não, e que pode causar diferença, principalmente agora que a gente está entendendo que a hora extra entra no valor base do salário, que tem impacto no 13º, nas férias, no FGTS, no INSS, ou Tudo. seja, é coisa demais para a gente achar que é só uma hora extra aí. Hora extra é assunto sério. Quando a gente faz hora extra e o empregador fala assim: vamos colocar no seu banco de horas para você tirar um diazinho. Aê! Se eu Bom, falasse sobre essa hora por hora, porque já me parece que está errada, e os impactos em todas essas vertentes, em todas essas camadas, em todas essas abas da história, FGTS, 13º e tal, não sei o quê. então, vamos lá. Como a gente estava falando de jornada de trabalho, né? Quando a gente calcula o valor da sua hora, a gente pega o seu salário mensal, R$ 1.000, por exemplo. Uhum. Você é contratado para trabalhar 8 horas por dia. Então, você tem uma jornada de 220 horas de mensagem. A gente pega R$ 1.000, divide por 220, a gente vai achar o valor da sua hora de trabalho. Hoje em dia, também, já depois com a reforma trabalhista, você pode fazer essa compensação de jornada dentro da semana ou dentro do próprio mês, sem você precisar contratar isso, você negociar isso em convenção coletiva. É importante que você tenha esse contrato com o teu empregador, e essa hora ela é compensada uma por uma, sim, cara. Não é irregular você fazer essa compensação. Então, eu saio hoje mais tarde, 1 hora, eu posso, por exemplo, entrar 1 hora mais tarde amanhã. Ou eu preciso, patrão, eu preciso sair hoje 4 horas, que vou ter um compromisso, então eu vou trabalhar 2 horas ou 1 hora menos, dependendo, né, de quando se você sai 5 às 6 horas, mas eu compenso no dia seguinte, eu saio 2 horas mais tarde. Então, isso é possível, é viável. Para as empresas, às vezes é muito interessante fazer, porque você não precisa fazer o pagamento dessas horas, mas tem que ter a previsão. A gente diz que a previsão tem que ser tudo que é diferente do contrato de trabalho, tem que estar escrito. Então, o que a gente recomenda é que se tenha esses contratos. Normalmente, depois da reforma, esses contratos de trabalho, hoje em dia, normalmente já trazem uma cláusula que prevê essa compensação. E a gente tem também um banco de horas. Dentro de um período de 6 meses, você pode fazer a contabilização dessas horas para fazer a compensação delas no período, aumentando um pouquinho um feriado, né, você dá um dia inteiro, etc. É possível e sem intervenção sindical nesses casos. Maravilha. Eu falo muito de banco de horas porque eu só trabalhei de carteira assinada, CLT e tal, não sei o quê, em 2 lugares, na editora Vozes e na faculdade quando eu dava aula. E na Uhum. Vozes eu era a rainha do banco de horas.
Eu era rainha do banco de horas, porque como eu trabalhava em muito evento na assessoria de imprensa, às Uhum. vezes a minha jornada era completamente absurda, até porque saía de Petrópolis para ir para o Rio, Para e aí longe. Aham. você tinha que estar na Voz tal hora, então contava o tempo do traslado até o Rio, o evento de 10, 12 horas, mais voltar e não sei o que. Então, eu era rainha 500 das horas. horas. Aham. Eu achava aquilo lindo, porque eu não tinha um entendimento todo do que aquilo Uhum. podia impactar, e aí eu achava o máximo tirar 1 mês e meio de férias, por Aham. exemplo, né? Dentre outras coisas, que era, não vai ter aula na faculdade, então eu também não vou trabalhar, porque eu vou ficar o dia inteiro Aham. em casa. Tem banco, tem hora para Tenho compensar. horas para resolver. Então, eu adorava aquelas coisas. Mas hoje a gente entende que a percepção tem que ser muito mais ampla do que essa do umbigo. Às vezes, o que é Verdade. bom para mim não é bom para a minha categoria. E aí Exatamente. precisa Então, discutir. essas questões são sempre questões que têm que ser negociadas entre empregador e empregado. Você ter alguém que auxilie nessa comunicação é sempre importante. O sindicato da sua categoria, por exemplo, eu acho que é fundamental para auxiliar nesse tipo de negociação, né? Eu acho Às que vezes é conveniente, igual você falou, é conveniente para o meu umbigo ficar 1 mês e meio em casa, mas, pô, tem o meu amigo que tem 3 filhos e precisa do dinheiro para exato. ajudar na compra de material. Agora, início de ano, tem que comprar material escolar, por exemplo. Faria diferença ele receber Eu um tanto a achava, mais aí. eu achava muito tranquilo, porque eu imagino, eu era uma estudante universitária, o dinheiro Sozinha, ficava, solteira, em casa, morando com os era pais. lindo ficar em casa à É, toa e tal, não sei o quê. Agora, para muitos, a realidade verdade, é diferente. E ainda na questão verdade. do assunto da hora extra, a gente está falando muito da legalidade, do que pode, do que não pode e tal, mas eu queria um pouquinho além. A gente falou Uhum, dessa questão do pode trabalhar 2 horas por dia e tal, não sei o quê. Mas como é que funciona e como é que deve funcionar, na verdade, esse acordo entre o trabalhador e a empresa sobre o dia que vai ter hora extra? Quantas horas de hora extra? É, é necessário que o empregador notifique o empregado com quanto tempo de antecedência? O empregado, ele por algum motivo, ele tem direito de dizer que ele não pode trabalhar hora extra naquele dia. Como é que funciona isso? Porque existe a legalidade e o que a gente vê no dia a dia, que às vezes o uhum, trabalhador, por exemplo, tem medo de falar, não vou fazer hora extra essa semana e tal, não sei o quê. E a gente sabe que o uhum. medo do desemprego, o medo da demissão é muito grande. Queria que você explicasse um pouquinho disso para quem está assistindo a gente. Então, Carla, como eu já havia comentado anteriormente, normalmente esses contratos de trabalho, eles trazem uma cláusula onde você se obriga a fazer essas horas extras. Uhum. Mas tudo é questão de bom senso, na verdade, né? Se o empregador exagera nessa questão de pedir muita hora extra, de requerer que você fique muito tempo na empresa, e isso está atrapalhando você e seus colegas de trabalho, isso pode ser levado ao próprio empregador. Da mesma forma que o empregador pede que você avise, que o funcionário avise quando vai faltar, Sim. pode-se criar mecanismos internos para que o empregador avise também com alguma antecedência que as horas extras serão necessárias. Isso facilita para você poder se organizar, poder saber, né, como você vai agir com a sua família, seus compromissos particulares. Eu sei que isso é um mundo ideal e que na prática isso não acontece muito dessa forma. Então, de novo, se isso ocorrer eventualmente no sindicato, nos teus órgãos de classe, no Ministério do Trabalho, no Ministério do Trabalho, quando os exageros acontecem, é, eu acho recomendável. Perfeito. Acho que é bom a gente colocar esse norte para o trabalhador, que sim, ele tem um contrato assinado, no contrato está dizendo que ele pode fazer hora extra, mas se ele perceber, mais uma vez, e a gente volta para um outro tema que a gente já gravou várias vezes aqui no programa Trabalhador em Foco, que é a questão do assédio, que é aquela coisa exagerada, quase que te pedindo para você dizer, não aguento mais, porque todo dia, e aí eu tive que desmarcar, eu tinha um encontro com um amigo, eu tenho uma faculdade, eu tenho que buscar o meu filho no colégio, que são coisas reais e palatáveis, né? Então, assim, o meu horário de sair do trabalho é 8 horas 6 horas da tarde. Legal, 6 horas da tarde, eu pressuponho que eu consigo pegar o meu filho 6h30 no colégio. E aí, se eu tenho 1, 2, 3, 4, meia dúzia de horas extras a fazer, sem ser avisado antes, quem busca meu filho? É verdade. Eu também não posso chegar para o meu patrão e falar, não posso fazer hora extra, não, que eu tenho que buscar meu filho. Isso vai virando uma bola de neve, porque a gente sempre pensa naqueles compromissos de ordem do feliz.
Aham. do aniversário de alguém. Não, a gente está falando da ordem da realidade Do dia a dia, né? brasileira. Aham. Buscar o filho no colégio, Sim. aquele E no curso que eu estou dentista, né? fazendo, e no dentista que talvez eu não consiga o atestado médico para fazer no meio do dia, Sim. ir no mercado, porque o mercado tem hora para fechar, eu tenho que não sei o que, não sei o que, Sim. chegar em casa para fazer a comida e tal. Eu acho que se a gente for parar para pensar na realidade da maior parte do trabalhador, a gente está entrando aí numa esfera muito real, que é buscar o filho no colégio e estudar depois do trabalho, né? Sim. Então, se isso não for um acordo de parceiros, pode virar um grande transtorno. Eu sempre apelo para o bom senso dos dois lados, Carlos. A gente tendo bom senso nas relações, é muito mais fácil da gente conseguir resolver esses conflitos que são inerentes à relação humana, né? Mas a gente, bom senso, a gente sempre usando bom senso, acho que a gente consegue bons resultados. Eu sou mãe, mas nunca fui buscar o filho no colégio todo dia, então às vezes eu me esqueço que esse é um rolê complexo, porque do outro Sim, lado também tem uma trabalhadora que precisa que sim, todos os pais e os responsáveis legais busquem as crianças para que ele também possa finalizar a sua jornada. Ou seja, mais uma verdade. vez a gente vive aí numa grande engrenagem em que todos nós trabalhadores precisamos pensar um pouquinho um no outro. Fernando, queria te Verdade, cara. agradecer pelo bate-papo, é sempre um imenso prazer e dizer que em breve te chamo de volta para a gente continuar falando sobre direito do trabalho e do trabalhador. Opa, vai ser ótimo. Adoro e agradeço sempre o convite e tendo disponibilidade, é só avisar, só mandar mensagem. Maravilha. Obrigada de verdade. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Hora extra pode ser benéfica, mas ela não pode ser o motivo de um assédio. Pensa nisso, a gente continua por aqui na TV Petrópolis e volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.